Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Coach e para o vídeo de hoje eu queria falar um pouco a respeito sobre racismo e discriminação de gênero reverso, né? Racismo reverso e discriminação de gênero reverso. O que eu tô trazendo nesse conteúdo? Tem me aparecido muito esse tema em mídia ou então questões judiciais. Então eu vim aqui na internet para dizer para vocês que racismo reverso não existe. Preconceito de gênero, discriminação de gênero reverso não existe. E por que eu falo isso e por que a mídia estão debatendo sobre essa questão de racismo e discriminação de gênero reverso? Dizem que uma pessoa branca e uma pessoa heterossexual é incapaz de sofrer racismo ou então discriminação. E que somente quem pode sofrer esses tipos de preconceitos são pessoas que pertencem a minorias, né? Pessoas que pertencem a minorias. E por que eu venho aqui na internet dizer pra vocês que não existe racismo reverso e que não existe discriminação de gênero reverso? E racismo é independente da raça. Qualquer pessoa pode sofrer racismo, dependente da sua raça. E quando você afirma que um determinado grupo é incapaz de sofrer racismo, aquele grupo tá tão acima, é tão superior que ele é incapaz de sofrer racismo. E com isso você está diminuindo os outros grupos para falar, olha, aqueles grupos podem sofrer racismo. A gente não pode sofrer racismo porque a gente é muito superior. Isso é uma coisa totalmente racista. Então, uma pessoa branca é capaz de sofrer racismo. Qualquer pessoa de qualquer raça e etnia é capaz de sofrer racismo. No momento que você fala que um determinado grupo é incapaz de sofrer racismo, você está colocando ele como superior, acima dos outros. Como ele é superior, ele é incapaz de sofrer algo que é tão comum. Só que os brancos, eles não são superiores. Eles não são superiores e nem inferiores. É igual todo mundo. É igual a todas as raças. Todo mundo é humano. Todo mundo são pessoas, humanos. Então qualquer um pode sofrer discriminação, qualquer um pode sofrer preconceito, qualquer um pode sofrer racismo. É totalmente imbecil e é totalmente preconceituoso você afirmar uma fala dessa. Que alguém é incapaz, uma determinada raça ou um determinado grupo é incapaz de sofrer preconceito. Quando a nossa mídia tenta trazer dizendo que tal pessoa sofreu racismo reverso, tá tentando ridicularizar a situação. Ou seja, banalizando uma situação que é um crime. Estão descredibilizando qualquer ataque a uma raça inteira. Os brancos sim podem sofrer racismo, assim como os negros podem sofrer racismo, assim como os indígenas podem sofrer racismo, assim como os asiáticos podem sofrer racismo. Nenhum grupo está acima disso, na qual são incapazes de sofrerem ataques em relação a isso. Ontem mesmo eu conheci um cara mais velho que eu, negro, e ele falou, eu tenho um amigo meu, branco, é meu irmão, ele me demonstrou os maiores atos de amor por mim, mais do que a minha própria família. E quando a gente tava no nosso bairro, jogando com os adolescentes e tudo mais, jogando basquete, cara, eu via que o pessoal que me chamava de parceiro, tratava ele mal, por ele ser branco. Então eu me afastei desse pessoal. Eu não vou ficar num local na qual destratem essa pessoa tão querida por mim. Porque ele é meu irmão. E ele também citou também que esse amigo fez a mesma coisa por ele também. Quando a mídia coloca que os brancos não podem sofrer racismo, não podem sofrer preconceito, você está diminuindo o caso, você está ridicularizando o caso, você está normalizando o caso, na qual qualquer negro pode desrespeitar, ser racista, ridicularizar, humilhar uma pessoa só por ser branca. Isso é totalmente idiota. E o pior, que muitas das pessoas que falam sobre isso, que branco não pode sofrer racismo, são pessoas brancas. Recentemente eu vi um vídeo num canal gringo, na qual grupos de homens negros vão para as ruas nos Estados Unidos, dizendo que eles são os verdadeiros judeus ou coisa do tipo, e dizendo que os brancos vão ser escravizados, e os brancos devem ser escravizados, e toda pessoa branca planeja, maquina dentro da mente dele alguma forma de escravizar os negros. Quando ele olha para um bebê branco, ele vê uma ameaça das pessoas da cor dele. Cara, isso é totalmente loucura, velho. Cara, é totalmente ridículo ter essa divisão aqui no Brasil. E eu sou o contrário, totalmente. A questão de cotas raciais e cotas de gênero. Quando eu fiz o exame, eu passei para uma universidade pública, mas sem utilizar as cotas raciais. Eu sou totalmente contrário às cotas raciais. Eu acredito que deveria ter cotas sociais, de que a pessoa não tem condições financeiras para cursar em alguma faculdade particular ou coisa do tipo. Então, a gente permitir uma cota para aquela pessoa que não tem condições financeiras o suficiente. Aí beleza, tudo bem.
Por quê? Porque no nosso país existe pessoas da periferia que são negras e pessoas da periferia que são brancas. A gente fazendo isso, a gente vai poder ajudar a classe social mais baixa. Porque existe pessoas brancas em classe social baixa e existe negros em classe social baixa, assim como tem negros em classe social alta. E aí você faz cota racial, e aí você se inscreve nessa cota racial, e aí você tem que passar por um júri que vai analisar se você é negro, se você é indígena, se você é de pele escura. Isso pra mim é um júri racial, pra dizer, nossa, esse cara realmente um negro. Por ele ser um negro, ele é um miserável que merece muletas. Só que esse negro tem 3 milhões na conta dele. E o cara lá, que é branco, não tem condições, não passa porque o cara pegou a vaga. E não existe essa de pessoa que passou nas cotas não tá pegando a vaga de uma pessoa não cotista. Claro que tá, velho. Porque dentro de uma sala de aula existe um espaço limitado. Então se você separa uma quantidade X para ser reservado para um grupo racial, você tá tirando aquele espaço de outras pessoas que não pertencem àquele grupo e que talvez poderiam até precisar mais de ajuda ou coisa do tipo. Consegue compreender isso? E sobre discriminação de gênero, cara, é a mesma coisa. É a mesma coisa da racial, não tem diferença. Porque no momento que você diz que uma pessoa, porque ela tem uma preferência sexual diferente, então ela merece mais, cara, isso é totalmente ridículo, velho. Todos nós somos pessoas, todos nós somos civis, todos nós fazemos parte dessa população que ela prefere algo diferente. Ela tem uma preferência diferente da sua, aí ela merece mais do que você. Eu entendo no caso de social, questão de condição financeira. Eu consigo compreender em questão de uma pessoa que nasceu com alguma deficiência ou coisa do tipo. Precisa de um incentivo a mais, tanto do Estado quanto da sociedade. Agora, uma pessoa que só porque ela possui uma preferência diferente, aí o quê? Por eu preferir sorvete de chocolate e a outra preferir sorvete de pistache, só porque ela prefere sorvete de pistache, ela tem mais direitos do que eu. Isso é totalmente idiota. Só porque uma pessoa tem uma cor diferente da minha, ela merece mais do que eu. Isso é a imbecilização da nação. A nossa sociedade está cada vez mais imbecil. E o povo não percebe que todas essas políticas, elas são só feitas como forma de manipulação. Ela só é feita como uma manipulação de massas. Que não é algo justo. Não é algo justo, não é algo que vai igualar a sociedade. Pelo contrário, vai deixar ainda mais distante. Ainda mais no nosso país que a maioria, que é chamada de minoria, são pessoas pardas. A nossa sociedade brasileira é constituída por pessoas pardas atualmente. A maioria do nosso povo tem o sangue misturado. E aí você dizer que a maioria da população é a minoria, pô, pelo amor de Deus, velho. Nunca conheci uma única pessoa aqui no Brasil que tem o sangue 100% negro ou o sangue 100% branco. A maioria das pessoas que são brasileiras nativas, nasceram no Brasil, tem o sangue misturado. E aí você dizer que um grupo que é maioria numérica, dizer que aquele grupo é minoria e por isso eles têm que receber direitos a mais, pelo amor de Deus, né? Eu considero basicamente todo mundo pardo, né? Até pessoas que são mais escuras ou mais brancas do que eu. Essa é a linha que eu enxergo. Porque todo mundo tem o sangue misturado, então todo mundo é pardo. Ninguém é 100% branco ou negro. Então, pessoal, eu quero que vocês entendam, eu espero que vocês tenham entendido que não existe racismo reverso, não existe discriminação de gênero reversa. E quando você coloca uma raça, quando você fala que uma raça ela é incapaz de sofrer com racismo, você está dizendo que é uma raça superior. Você está colocando ela acima. E isso é muito racista. Você está dizendo que aquelas raças que podem sofrer racismo são inferiores. E por serem inferiores, elas são capazes de sofrer com isso. Mas alguém de uma raça superior é incapaz. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Se você curtiu o vídeo, curta, comente. Se inscreva no canal. É super importante pra gente que tá começando. E tomara que o YouTube entregue esse vídeo, né? Porque, pelo que eu tenho visto, cara, tá muito difícil do YouTube entregar os meus vídeos. Eu tô tentando evitar o máximo falar palavrão ou coisa do tipo, justamente para ver se o YouTube começa a entregar, né? Começa a recomendar mais o canal pro pessoal e o canal começa a crescer, né? Muito obrigado a todos. Eu fico por aqui e até a próxima.